Iniciando aqui mais TED Talk, agora para falar sobre a questão da Terra plana, que está saindo agora do meio protestante e entrando, através de certos indivíduos, dentro do meio católico. E para combater isso, trouxemos, como não poderia ser diferente, o professor Carlos Nogueira e o convidado recorrente, André Messias, que já podem introduzir no tema e a razão pela qual ele está crescendo em nosso meio. Ditos conservadores, uma loucura geral, incluindo muitos católicos, os chamados liberal-conservadores, chamados por mim, né? Mas também muitos tradicionalistas. Né? E é espantoso como essa coisa corre celeremente. Então, para que a gente entenda um evento de tal amplitude, né, é preciso saber qual é a sua causa eficiente e qual é seu fim. Bem, e qual é sua definição. Bem, não se trata só da Terra plana. A Terra plana é um dos aspectos dessa loucura geral. Nós vemos essa loucura geral na negação da pandemia, tá certo? Na suposição de que a nova ordem mundial quer matar todo mundo, esquecendo que para ela ser uma nova ordem mundial precisa de gente, né? Tá certo? Esquecendo que a atual pandemia vai contra os interesses da nova ordem mundial, já que implica crise econômica profunda, já que implica que as famílias devam ficar dentro do lar, mas é a nova ordem mundial que é o fim do lar, que os cidadãos fiquem em seus territórios nacionais, mas a nova ordem mundial, que é o fim das nações, implica a suspensão da imigração islâmica, coisa que é fundamental para a nova ordem mundial, ou seja, contra o óbvio, né? E contra uma lição da Igreja de sempre, dos doutores, dos santos, dos teólogos. Toda e qualquer coisa, como pandemia, é um castigo de Deus. Esse é um princípio. Qualquer terremoto, tudo que afete o homem é um castigo de Deus. Ou ele o faz diretamente, ou se vale de causas segundas. Por isso é que supor que o vírus atual seja causado pela China não muda o assunto, porque Deus pode valer-se da China como um flagelo, tá certo? Assim como se valeu da expansão islâmica na África para punir, né, as múltiplas heresias e cismas que ali havia. Hoje é óbvio que Deus vem punindo já desde algum tempo a apostasia das nações, vem punindo desde o fim da Idade Média, por exemplo, a peste negra, né? Puniu a Primeira Guerra Mundial com a gripe espanhola, agora pune a humanidade, a apostasia última da humanidade em sua revolução última, que é a revolução que eu chamo não só marcusiana, mas como sado-libertina. Né? Isso é uma punição, né? E Deus não deixará de punir-nos, a não ser que as nações façam penitência e se convertam. Não vai deixar de punir, a não ser que a mesma hierarquia da igreja mude seu comportamento. Mas nada disso é levado em conta por essas camadas liberais que julgam opor-se à nova ordem mundial inventando ficções políticas. Né? Inventando ficções políticas. Mas com que finalidade? E qual a causa eficiente disso? A causa eficiente tem um nome. É a direita gnóstica internacional, né? Cujos representantes máximos, pelo que sei, são Steve Bannon, o norte-americano Steve Bannon, e Olavo de Carvalho, né? Atuando justamente nos dois países maiores em termos de população, afora a Rússia,
que tem influência de outro perennialista, que é o Dugin, é um perennialismo eurasiano, digamos assim, mas atuando e criando um terror. O modo operandi desta direita é deixar seus seguidores sempre em estado de terror, de alerta, sempre discutindo a última ficção política como se fosse o último capítulo de uma novela de TV. Agora vocês viram essa coisa do WhatsApp, né? Que bobagem, que bobagem. E mais, esta direita, que é a causa eficiente dessa onda de ficção, e que funciona como uma espécie de enfeitiçamento, de bruxaria sobre as almas, por esse seu modo operandi, controla espiritualmente as almas, controla a mente das pessoas, né? Consegue fazer com que as pessoas se desviem daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? É mostrar que a revolução tem vários avatares. Um deles é a nova ordem mundial. Outro é esta mesma direita que se opõe à nova ordem mundial, como se tratasse da peleja de duas cabeças da mesma hidra. E é impressionante. Vejo homens que eu supunha sensatos cair nisso, cair nessa história, cair nessa lorota. E mais, mesmo depois de traições patentes de suas mesmas lideranças, por exemplo, Trump, depois de perder e perdeu mesmo na eleição, instiga seus seguidores a agir loucamente no Capitólio para depois dizer que a transição de governo se dará tranquilamente. O mesmo no Brasil. Bolsonaro instigou as massas, instigou seus seguidores a fazer loucuras em Brasília e em todo o Brasil, e para depois fazer um acordo com o Centrão, né, e tentar governar sem ser impedido. Ou seja, claro que Trump e Bolsonaro, até porque são estúpidos, né? Bolsonaro é o estúpido mor, mas Trump tampouco deixa de ser estúpido, uma figura caricata, um bufão, com aquele tupete, aquela maquiagem, aquelas operações plásticas, né? Aquela cara de mal. Tudo isso é bufonaria, são bobos da corte. É claro que eles são elos apenas, eles são só causas segundas disso. Mas a causa eficiente está nas oficinas de bruxaria da direita gnóstica, que soube, que aprendeu a dominar mentes, almas em todo o mundo. E a finalidade deles? A finalidade deles é atingir seus próprios objetivos, né? Obviamente, esses que comandam essa direita gnóstica, eles se julgam eles mesmos iluminados, eles mesmos portadores de uma centelha divina, eles mesmos acima do bem e do mal, eles mesmos capazes, com o direito de fazer tudo, incluindo liderar as massas contra aquilo que é seu inimigo aparente, porque, de fato, em termos de moral, de costumes, etc., a direita conservadora não dista muito da Revolução Marcusiana ou libertina. Não dista muito. Além do mais, tem, como esta, uma visão imanente da história. A história tem, por fim, algo imanente e não algo transcendente. Quando nós, os católicos, devemos repetir e repetir que a história tem, por fim, antes de tudo, a Deus mesmo, né? Ou seja, há um louvor externo, há uma glorificação externa a ele, e depois a completação do número dos eleitos. Já se lê no Novo Testamento que tudo, incluindo a história, é propter electos, para os eleitos. Bem, incluindo a história.
A Terra plana, e não só a Terra plana, mas também que a Terra esteja imóvel no centro do universo, são parte dessas ficções criadas por esses líderes enfeitiçadores, por esses líderes perennialistas, por esses líderes obscuros, né, de fins e de intenções obscuras em sua relação com seus seguidores. Né? Na verdade, creio até que seu fim primeiro é sua própria idolatria. Né? Isso se vê em Olavo de Carvalho. Né? Ele é um ídolo, né? Ele se faz ídolo e as pessoas o idolatram como a um ídolo. Né? Prometeu deu o fogo de Zeus aos homens. Os líderes perennialistas dão o fogo de Deus a si mesmos. Né? Eles são prometeicos até a raiz dos cabelos, até a raiz da alma. Bem, e essa questão surge dos mesmos laboratórios. Né? Um dos traços dessa onda conservadora perennialista é o irracionalismo. E o irracionalismo comporta duas coisas. Primeiro, a negação do evidente primeiro, ou seja, aquilo que não precisa ser demonstrado. E depois, a negação do evidente segundo, ou seja, o do evidente por demonstração. Negam ambas as coisas. Por exemplo, Olavo de Carvalho nega algo de evidência segunda, a saber, a existência de Deus. Por quê? Porque nega que a existência de Deus seja demonstrável. Né? Ele quer que a existência de Deus seja conhecida por experiência direta. Como isso se dá? É uma coisa fantástica. Né? Aliás, é muito de crer que, como dizem muitos que vieram daí mesmo, dessa seita, que a experiência que se tem com Deus entre os iluminados perennialistas não é exatamente com Deus, mas com o macaco dele. Né? Bem, mas... E a outra é negar coisas de evidência primeira. Né? E que a Terra não é plana é hoje de evidência primeira, não de evidência segunda. É que a Terra gire em torno de seu eixo. Então, que a Terra seja esférica é de evidência primeira. Que a Terra gire em torno de seu eixo, em torno do Sol, é de evidência segunda. Mas ambas são evidentes. E querem negar. Olavo de Carvalho, que não é burro, é tudo menos burro, estimula até o terraplanismo sem nunca aderir a ele. Esse é outro modo de operar dessa seita, né, dos líderes dessa seita. Estimula sem aderir propriamente. Né? Desmascararam os terraplanistas, desmascararam a NASA, tal, mas ele nunca diz claramente que apoia a Terra plana. E são jogos para alimentar essas constantes ficções políticas, essas constantes novelas, que deixam as pessoas sempre em suspense, em alerta, falando disso. Não pensem em outra coisa. Não pensem em outra coisa. Ao mesmo tempo que idolatram seus ídolos. Bem, então comecemos pelo que é de evidência segunda. Ou seja, que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do Sol. Gira em torno de seu eixo com movimento de rotação e gira em torno de seu eixo com movimento de translação. Eu não vou aqui, até porque, como eu disse, minha cabeça está muito no meu livro, né? Eu vou aqui cingir-me neste caso, a dar um exemplo fabuloso que o padre Caldeirão dá em seu curso de física. É um livro esotérico, né? Não exotérico, só para os alunos dele, não foi publicado. Infelizmente, é fantástico, né? Seu curso de física. E ele fala de outra coisa, ele está falando da composição de velocidades. É algo da cosmologia, né?
da física especial, como ele chama, eu chamo cosmologia. É um exemplo, mas que se aplica perfeitamente ao que eu estou dizendo aqui. Então, diz ele no seu curso de física, dá ele o seguinte exemplo. Se voamos num avião a 1.000 quilômetros por hora, qual é a nossa velocidade absoluta no espaço? Primeiro preciso compor a velocidade do avião com a velocidade da rotação da Terra, que na linha do Equador é de mais de 1.500 quilômetros por hora na direção oeste-leste. Se viajamos na mesma direção, as velocidades somam-se. E atenção, o dia passa muito rápido. Se voamos na direção contrária, as velocidades diminuem-se. E é como se o Sol quase não se movesse. E se voamos em certo ângulo, temos de seguir, para calcular tudo isso, a regra do triângulo ou do paralelogramo. Em seguida, é preciso compor a velocidade resultante com a velocidade de translação da Terra com relação ao Sol, que é de cerca de 30 km por segundo, ou seja, mais de 100.000 km por hora. De noite, as velocidades se somam, enquanto de dia se subtraem. Depois, há que compô-la com a velocidade de rotação do sistema solar com respeito ao centro da galáxia, que é de cerca de 270 km por segundo, ou seja, quase 1 milhão de quilômetros por hora. E seria, por fim, seria preciso, enfim, compô-la com a velocidade da galáxia no espaço, que, no entanto, não conhecemos. Mas, pergunto, como diante de tudo isso, se pode negar que a Terra gira em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e em movimento de translação em torno do Sol? Como assim, se vemos os efeitos disso, ou o dia passar muito rápido, ou o Sol ficar como que parado, quase parado, né? Como se ele não se movesse, né? Isso são efeitos. E, a partir daí, nós podemos, numa demonstração quia, ou seja, pelos efeitos, alcançar a causa disso. E a causa disso é exatamente o movimento de rotação e de translação. Obviamente, que a Terra se move e não esteja parada, alguns arguem que vai contra um dogma de fé, e que a Igreja puniu justamente Galileu por isso. Ora, eu tenho um vídeo no YouTube que se chama Os Quiprocós do caso Galileu, né? Claro que Galileu era tudo que nesses meios conservadores se queira imputar a ele. Era um homem vaidoso, provavelmente pertencia a uma seita de adoradores do Sol, tudo isso. Mas o fato é que ele descobriu coisas, certo? E o Papa, que era amigo dele, pediu apenas, através de São Roberto Bellarmino, que não divulgasse seus resultados, os resultados de suas descobertas, apenas entre a Cúria Romana, né? Para que se discutisse e para que não se causasse escândalo entre o povo cristão, já que, por tanto tempo, se havia crido que a Terra esférica estava imóvel no centro do universo. Bem, além do mais, faltava aí uma inteligência tão arguta como a de Santo Tomás, né? Santo Tomás teria visto as descobertas de Galileu, muito provavelmente com bons olhos e imediatamente, e saberia dar uma resposta à altura à coisa. Não havia,
conquanto houvesse, São Roberto Bellarmino é um grande doutor da Igreja, mas, obviamente, é inferior à inteligência de Santo Tomás de Aquino quanto a questões físicas, né? Ou seja, ele não tinha grande conhecimento disso. Mas não é verdade que seja um dogma de fé, não é verdade. Mas claro que, assim como com relação ao milenarismo, a Igreja teve de ter cuidado para não manchar a reputação de tantos doutores e padres da Igreja. No caso do milenarismo, é muito interessante. Papias, que era um discípulo direto de São João, interpretava os 1000 anos do Apocalipse de São João como 1000 anos em que Cristo viria reinar na Terra só com os eleitos. Bom, isso impregnou a mente de muitos padres da Igreja, de grandes santos, etc. Tinha seus opositores, mas alguns opositores, como Dionísio de Alexandria, né? Eu não sei se é santo, alguns chamam santo, outros não sei. Dionísio de Alexandria se opunha, razão porque, aliás, considerava o Apocalipse de São João como espúrio, né, como apócrifo. Ele disse: não é possível que São João tenha dito isso, mas havia o testemunho de Papias. Bem, o magistério da Igreja condenou o milenarismo tipo judaico, tá certo? Ou seja, absolutamente terreno, sem nenhuma transcendência. Mas contentou-se com a crítica que lhe fez, inicialmente, São Jerônimo, né? E depois Santo Agostinho, que tinha sido milenarista, e, no entanto, da Cidade de Deus, diz que o milenarismo são fábulas ridículas. A partir daí, tudo isso caiu em desuso, né? O milenarismo caiu em descrédito e não se discutiu mais isso. Mas, no século XVIII e XIX, voltou no século XX, com pessoas como o padre Leonardo Castellani, que era um teimoso, tremendo, indócil, tremendo, né? E com o Monsenhor Strobinger, tradutor da Bíblia, e muitos outros importantes, né? Isso se chamou milenarismo mitigado, mas era a mesma doutrina de Papias e dos primeiros padres da Igreja. Bem, o magistério interveio, em 1946, com a condenação do Santo Ofício, assinada por Pio XII, em que se diz: o sistema do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo. Veja que eles não lançam anátema de heresia, porque lançar anátema de heresia seria manchar as figuras de grandes padres, de grandes doutores, né? Então, eles foram cautelosos. Mutatis mutandis, deu-se o mesmo com a questão da terra imóvel, né? Veja-se que, em Providentíssimos Deus, encíclica magnífica de Leão XIII, que esses defensores de ficções abominam, diz ele, sem se referir à coisa, que muitas doutrinas físicas aceitas pelos padres, não por motivos físicos e não por motivos de fé, já não podem ser aceitas. Ele se refere claramente aí a questão da mobilidade da Terra. O fato é que, ademais, Pio XII, ao fazer a locução sobre as provas da existência de Deus de acordo com a ciência moderna, supõe não somente a mobilidade da Terra, mas como o Big Bang.
Ou seja, o que, aliás, faz com que não faz senão reforçar a decisão da Comissão Bíblica sob São Pio X, segundo a qual a questão dos 7 dias da criação está entregue à livre discussão entre os exegetas. Então, veja-se que, cautelosamente, a Igreja assumiu que a Terra não está imóvel no centro do universo, né? Embora, por cautela, por precaução, por prudência, se tenha recusado a lançar anátemas para cá ou para lá. Algo semelhante ao que fez com o milenarismo. Mas é de evidência segunda que a Terra se move em torno do seu eixo e em torno, com movimento de translação, em torno do Sol. Mas para que se mova com movimento de rotação e de translação, é preciso que ela seja esférica e que não seja plana. Um dado puro e simples. Salvo um ou outro teólogo que não é considerado padre da igreja, nem doutor da igreja, nunca ninguém falou de terra plana. Nunca. A igreja sempre supôs a terra esférica. Sempre supôs. E é óbvio que quando nas escrituras se fala dos 4 cantos da terra, isso se fala, como diz Santo Tomás, segundo as aparências sensíveis, não segundo a realidade. Isso não quer dizer que as escrituras contenham mentiras. As aparências sensíveis nos servem para alguma coisa. Por exemplo, conquanto seja a Terra que gira em torno do Sol, considerar que seja o Sol e todos os planetas que giram em torno da Terra nos útil para o nosso dia a dia, para as colheitas, para a navegação, etc, etc. Né? Então, as aparências sensíveis não é que mintam, elas nos servem para algo. E, como diz Santo Tomás, no Tratado dos 7 dias da criação da Suma Teológica, como Moisés escrevia para um povo rude que devia formar-se na fé, ele se valeu, no Gênesis, de imagens sensíveis. E é isto, nada mais que isto. Nunca nenhum grande doutor, nunca nenhum padre, nunca nenhum documento da Igreja falou da Terra como plana. Nunca, absolutamente nunca. Até porque na própria ciência pagã já se sabia que não era. A Terra plana, a noção de Terra plana é de uma antiguidade que se perde na poeira da história. Logo, é tão bruxaria, tão ficção enfeitiçadora, como horóscopo, como alquimia, como os temperamentos, que é outra coisa que um dia eu gostaria de falar aqui, se vocês me chamarem. Os temperamentos, essa onda de temperamentos é fabricada. Veja, Santo Alberto Magno falava dos temperamentos, Santa Teresa d'Ávila também falava, mas Santo Tomás já não falava. E tinha grande precaução. Mas falavam num sentido que não implicava nada contra a vida de fé, contra a vida de santidade e tal. Isso que se faz hoje sai dos laboratórios dessa gente, tá? E faz as pessoas esquecer que o temperamento numa pessoa adulta saudável, ou seja, com a ajuda da graça, porque sem a graça é impossível, o temperamento está subsumido na inteligência, tanto quanto as emoções, a imaginação, o famoso imaginário dessa loucura aí, imaginação, emoções,
temperamentos se subsumem, são assumidos de tal modo pela inteligência e pela vontade, com a ajuda da graça, que aquele que fosse colérico, né, pode tornar-se, como São Francisco de Sales, o manso por excelência, né? Então, a questão da Terra plana é um escândalo. E o nosso amigo Frade, né, que se quer porta-voz da tradição e porta-voz de um obscuro líder tradicionalista chamado Dom Viganò, que anda de braço dado com Steve Bannon, um dos líderes da seita perennialista, que se transformou da noite para o dia em tradicionalista, da noite para o dia, abruptamente, provavelmente para não ser, para ter um respaldo dos tradicionalistas e conservadores diante do caso McCarrick, que com respeito ao qual ele também tinha responsabilidade, ele era o núncio apostólico dos Estados Unidos, e que participa de atos ecumênicos de apoio a Trump, rezando junto com judeus, com ortodoxos, com ateus, com Alex Jones, ou seja, é um homem obscuro e o porta-voz entre nós dele é este famoso frade. Um frade, aliás, errante, que nunca está em nenhum mosteiro. Bem, eu vou dar 6 razões apenas, que são as que eu dei no meu livro Estudos Tomistas do Opúsculo 2, para provar a esfericidade da Terra. Primeiro, a sombra da Terra na Lua é redonda. E isto é a prova de Aristóteles, não somente de Aristóteles, né? Os eclipses lunares acontecem quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. E tal sombra é sempre convexa, circular. Se a Terra fosse plana, deveria haver, ao menos, ocasiões em que a sombra fosse oval ou até uma linha fina, que apareceria quando o Sol estivesse alinhado com a borda do disco terrestre. Claro, eles vão responder que, com a história do domo da Terra, que o Sol não gira, que o Sol... Aristóteles, pelo efeito, é uma prova quia, é uma demonstração quia. Você chega à causa pelo efeito, assim como as demonstrações da existência de Deus por Santo Tomás de Aquino. A outra prova é das diferentes estrelas. Com efeito, à medida que um viajante se move, se desloca para o norte ou para o sul, passa a ver as estrelas nascer e pôr-se em diferentes horários e atingir alturas em relação, atingir diferentes alturas com relação ao horizonte, até o ponto em que surgem constelações que são exclusivas do hemisfério norte ou exclusivas do hemisfério sul. Algo natural numa superfície esférica. Com efeito, uma pessoa sentada no Polo Norte não teria como ver uma estrela posicionada sobre o Polo Sul, por exemplo, né? Numa Terra plana, as mesmas estrelas deveriam ser visíveis ao mesmo tempo, ainda que de diferentes distâncias, em toda a superfície do disco, além de nascer e pôr-se no mesmo horário para todos os observadores. Quanto aos fusos horários, é uma terceira coisa. Numa Terra plana, todos os humanos, todos os habitantes, deveriam ver o Sol nascer e pôr-se ao mesmo tempo. É a curvatura do planeta justamente o que faz que haja diferentes horários em diferentes longitudes. E mais, temos
eu acho que é o quarto, né? Diferentes durações do dia. O Sol não só nasce em diferentes momentos, sob diferentes partes da Terra, mas também fica a diferentes períodos do tempo no céu. O dia mais longo no hemisfério norte é o mais curto no hemisfério sul. Numa Terra plana, a duração do dia deveria ser uniforme em toda a superfície. 5. As circunnavegações. É possível dar a volta ao mundo. Seguindo sempre numa mesma direção, contorna-se o planeta e acaba-se por retornar ao ponto de partida. Em um plano, porém, alguém que siga sempre numa mesma direção chegará à borda. A primeira circunnavegação foi feita, bem sucedida, né? Foi a de Fernão de Magalhães, no século XVI, mas já houve numerosas outras a partir de então. E o curioso é que os terraplanistas prometeram um cruzeiro em que eles chegariam à borda da Terra, ou seja, tocariam lá aquelas partes geladas e o limite do plano e da abóbada, né? Abóbada. Ou seja, nunca fizeram. E que não se argua que não tem dinheiro. Eles são multidão, tem maçonaria por trás. A última reunião de terraplanistas no Brasil foi na sede de uma loja maçônica. Então, não se argua que não. E o interessante é que, para eles fazerem esse cruzeiro terraplanista, eles teriam de valer-se de mapas que consideram a esfericidade da Terra. Mas vamos à sexta prova, que é geométrica. Num plano, a distância mais curva entre dois pontos é uma reta. É uma reta, isso todo mundo sabe. Numa esfera, é o arco de um círculo que tem por centro o centro mesmo da esfera. Num plano, os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Numa esfera, a soma é sempre maior que isso, e seu valor preciso, exato, depende da fração da superfície que está compreendida pela figura. E, embora a curta distância, a superfície terrestre possa ser aproximada mediante a geometria plana, quando, todavia, se trata de grandes trechos, como, por exemplo, no planejamento de voos intercontinentais, a geometria esférica é a que deve ser usada. Bom, como eu disse no início, né, a esfericidade da Terra é hoje de evidência primeira, de absoluta evidência primeira. Temos hoje aviões, foguetes, mísseis, satélites com suas câmaras. É claro que eles vão dizer que a câmara tem por lente, aquela lente não sei o que de boi, que vê tudo esférico. Isso é um escândalo, né? E isso é de gente que já enlouqueceu e afirma que é Napoleão porque é Napoleão. Bom, ainda restaria, então, veja, é de evidência primeira. Primeira. Ainda restaria refutar os que insistem em que o homem não foi à Lua. Né? Dizia Aristóteles que discutir com loucos é só tarefa do metafísico. Né? Bom, como eu brinco no livro, o metafísico que é em mim está cansado naquele momento para escrever sobre isso. Mas há que perguntar aos negadores da ida do homem à Lua por que os soviéticos, em plena Guerra Fria e em plena corrida espacial com os Estados Unidos, não denunciaram tão escandalosa a fraude, né? Eles seriam incapazes de detectar que isso teria sido fraude? Impossível, né? Hoje há uma revista russa chamada RT, eu vejo às vezes em espanhol, que está com isso, né? O homem não foi à Lua, aquilo mas hoje é muito distante, né? Ou seja, porque na época não o fizeram, né? Então, tudo isso é uma loucura.
Tudo isso sai das oficinas de bruxaria dos líderes da direita internacional, né? Que, conquanto numa eleição possam mostrar-se menos maus, você pode até votar num mal menor, como Bolsonaro, na próxima já não sei, como Bolsonaro, como Trump, mas daí a apoiar essa gente é um absurdo. Essa gente faz um mal imenso, suga das almas de seus seguidores, né, a racionalidade, torna-as irracionais, irracionais. E este monge, este frade referido, né, é a prova maior disso. Né? Eu tive a pachorra de ouvir um vídeo dele, né, no YouTube, onde ele defende a Terra plana. É escandaloso que pessoas com razoável nível de formação, pessoas catequizadas, mesmo no ambiente tradicional, né, ou seja, não no ambiente deletério da catequização modernista, mesmo elas sigam as ondas desse homem. Se ele está conscientemente a serviço dessa direita gnóstica perennialista internacional, não o podemos saber. Aliás, o próprio Dom Viganò não o podemos saber. Mas o fato é que, na prática, sim, fazem seu jogo, né? E, sobretudo, lançam a fé ao escárnio dos ímpios. Essa frase não é minha, é de Santo Tomás, eu gosto muito dela. Leão XIII a retoma em Providentíssimos Deus. É uma frase espetacular, porque lança a fé ao escárnio dos ateus. Né? Eles identificam... Há um grande site de astronomia com milhões de seguidores, né? E são ateus. Né? E eles vivem zombando da Bíblia, vivem zombando do cristianismo por causa dos terraplanistas. Ou seja, é um desserviço imenso, imenso, imenso. São homens perigosos. Né? Este frade, perdoem-me a sinceridade, é um homem perigoso. E quem me vem perguntar, em privado ou publicamente, se o deve seguir ou acompanhar, eu digo que não, para não pôr em risco a saúde racional de sua mesma alma e a fé mesma, a sua mesma fé. É um homem perigosíssimo, né? E, no entanto, infelizmente, tais conspiracionismos, tais loucuras, tais irracionalidades graçam a uma velocidade impressionante no ambiente tradicionalista. Isso, para mim, é motivo de grande tristeza, entendeu? Porque eu sou seus pares, eles são meus pares, né? Eu já me converti em ambiente tradicionalista, sou tradicional, eu não gosto do nome tradicionalista, mas sou um católico tradicional, embora hoje não esteja ligado a nenhum grupo, já há uns 4 anos. O fato é que considero os pares meus. E, no entanto, a repugnância que me vem entrando com relação a tudo isso é crescente. Ontem mesmo tive de bloquear um fiel tradicionalista. Tive de bloquear. Né? Além do mais, os que dão ouvidos, sejam tradicionalistas, católicos, conservadores ou nada, que dão ouvidos a esses bruxos da gnose internacional, agem eles mesmos como iluminados, são de uma arrogância impressionante. Às vezes são jovenzinhos de 21 anos que são capazes de ofender homens velhos que passaram a vida estudando, que dedicaram sua vida ao estudo. Claro que ele pode discordar dele, mas com certa elegância. E, antes de que ele possa fazê-lo, ele deve estudar. Com 21 anos, você não é nada. Você não é nada. Salvo exceções. Há exceções. Santo Tomás era uma exceção. Mas
Então, é um ambiente deletério. Eu, cada vez mais, eu confesso que eu sempre achei que nós estávamos caminhando para o anticristo. Né? Sempre achei. Quando começou certa coisa católica na Polônia, na Hungria, quando eu via a Liga Cristo Rei aqui no Brasil parecer caminhar no sentido tradicional, Cristo Rei e tal, eu confesso que eu tive certa ilusão. Né? Mas depois que eu vi o verdadeiro caráter dessa gente, né? Porque quando se tratou de enfrentar Olavo de Carvalho, eles correram não só de medo, mas mostrando exatamente que são da mesma seita, né? E que tudo aquilo que eles me faziam fazer, vai lá, professor, grava um vídeo criticando duramente o Vaticano II e tal, tudo isso era uma maneira de envolver-me, e eu, tolamente, meia culpa, deixei me envolver. Então, eu, por certo tempo, achei que a coisa poderia ter, como diria o cardeal Pio de Poitiers, uma reversão provisória, um acidente reversivo na marcha para o anticristo. Mas hoje, sobretudo quando vejo que meios católicos tradicionalistas estão a serviço da direita gnóstica internacional, saibam disso ou não, porque repetem suas ficções, os padres, em vez de dizer a todos, e era esse seu dever, a todos, aos governantes, etc., ou se arrependem e se convertem a Deus, ou os castigos de Deus continuarão. Em vez de dizer isso, se aliam vergonhosamente a essas ficções horrorosas, irracionais, e lançam a fé ao escárnio dos ímpios. Né? Então, hoje eu tenho praticamente certeza a gente não pode ter, mas absoluta, porque eu não tenho luz profética, mas eu posso dizer que eu tenho como altamente provável que estamos mesmo em marcha batida para o anticristo. Né? Quanto tempo vai demorar essa marcha? Ninguém sabe. 50, 100, 200, 300 anos? Ninguém sabe. O padre Calderon, em seu livro Prometeu, calculava cerca de 100 anos a partir do Concílio Vaticano II. E depois diz, mas não devemos... Aí ele brinca com a sua própria afirmação. Não podemos saber, mas que essa marcha, e preparemos-nos para o sofrimento. Né? Um dos sinais dessa marcha é que não só a terceira revolução, a saber, a revolução sado-libertina ou marcosiana, é vitoriosa, não só isso, e hegemônica, mas porque tudo quanto poderia haver de saudável reação cristã e racional a essa revolução vitoriosa está sendo galvanizado por inimigos tão perigosos quanto essa revolução libertina. Enfim, é isso o que eu teria a dizer. Desculpem se eu não tenho muito a dizer. Realmente, de fato, estou com a cabeça no livro. Por incrível que pareça, enquanto eu falo aqui, volta e meia me vêm passagens do livro, mas espero ter ajudado de alguma forma. Boa noite, obrigado pelos ouvidos e até uma próxima vez.